Seguimos a nossa jornada falando sobre investimentos em renda variável. Renda variável é sinônimo de riscos, mas você pode reduzir esses riscos, minimizar esses riscos, ou até excluir esses riscos se você for um estudioso, se você conhecer o assunto, para que você tome a decisão certa. E é isso que vamos seguir falando aqui. Orientações para que você tome a decisão certa ao fazer os seus investimentos. Quer conhecer mais sobre o tema? Fique com a gente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam animados, estejam felizes como a gente está aqui. Mesmo que hajam crises rondando a sociedade, nós podemos sim fazer investimentos seguros, multiplicar a nossa renda, buscar uma renda passiva para alcançar a liberdade financeira, realizar os nossos sonhos. Temos que, ao falar em investimento, lembrar daquelas palavras importantíssimas. Você precisa ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa paciente, uma pessoa estudiosa, para que você não apenas faça as decisões certas, mas saiba esperar o momento de usufruir dos benefícios dos bons investimentos. Aqueles que entram em renda variável pensando no curto prazo estão correndo grandes riscos. Quando vamos investir em renda variável, temos que associar a renda variável à palavra longo prazo, paciência, para esperar o momento certo para usufruir dos benefícios. Eles podem vir, de certa forma, de imediato com os dividendos, mas esse não deve ser o objetivo principal de quem investe em renda variável. Eu vou explicar aqui como você pode montar uma carteira pensando nos dividendos, o que fazer com esses dividendos, mas você pode pensar ainda mais no futuro. Siga trabalhando, siga fixando no seu salário, em administrar bem o seu salário para que haja uma sobra. Pensando lá na frente, vai chegar um momento que você vai perceber que essa sua reserva está aumentando a sua renda está fazendo com que sobre mais recursos para novos investimentos. E esta ciranda financeira positiva, ela vai trazer, com certeza, benefícios grandiosos para que você realize os seus sonhos, alcance a independência e liberdade financeira. Eu já vivo isso em minha vida e eu posso dizer, todos os conselhos que eu estou trazendo aqui para você, eles dão certo. Você vai encontrar esses conselhos na experiência de pessoas que foram bem-sucedidas em seus investimentos, construíram um grande patrimônio. Você pode fazer isso também. Não que você vai se tornar um dos maiores investidores do nosso país, mas o suficiente para que você alcance os seus objetivos e realize os seus sonhos. Eu falei aqui na palavra risco. Quando se fala em risco em investimentos, nós temos que lembrar que os investimentos de menos risco são aqueles investimentos em títulos do governo. Está aí o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e outros títulos que o governo coloca no mercado para captar recursos. O governo não vai quebrar, não fique preocupado com isso. Se o governo quebrar, quebrou bancos, quebrou o sistema financeiro, quebrou tudo antes, então não importa onde esteja o seu dinheiro, você vai perder de todo jeito. Então eu quero dizer que investir em títulos do governo é o investimento mais seguro. Você pode inclusive ter investimentos com alta liquidez, como é o caso do Selic, 100% garantido. Eu já falei aqui, rende mais do que a poupança, é um investimento de menos risco. Depois você vai para os outros investimentos que têm um risco um pouco menor, que é investir em bancos. Você pode investir nos bancões, nos bancos que têm uma grande estrutura, que têm um grande patrimônio. Alguns desses estão aí na Bolsa de Valores, são bancos bem estruturados. E você pode investir também nos bancos menores, sendo protegido por o Fundo Garantidor de Crédito, para investimentos em CDB, em LCI, em LCA, enfim. Existe aí o limite, R$250 mil por CPF, por instituição, até o limite de R$1 milhão. Então, até R$1 milhão você pode investir em bancos pequenos, ok? Em bancos pequenos, em CDB, LC, LCA, que você estará protegido. Agora, é claro, não coloco 250 mil exato, porque este valor vai crescer com os rendimentos, e se você pretende ficar dentro do limite, invista aí 200 e poucos mil reais. Quando chegar nos 250 mil, você saca e vai redirecionando para estar protegido. Portanto, governo, títulos do governo de menor risco, depois vem os bancos e depois vem as empresas. Aí entram as ações,
entra os chamados ETFs, os fundos de investimentos em ações. E para que você faça investimentos em empresas com um risco menor, para que você possa ganhar, para que você não perca, é necessário conhecimento e estudo, é o que estamos fazendo aqui. Quando se fala em investimento em renda variável, existem os fundos multimercado. Eu considero o fundo multimercado renda variável, algumas pessoas consideram renda fixa, ele fica migrando aí entre renda fixa e variável, mas eu considero renda variável porque conceitualmente você não sabe quanto ele vai render. Diferentemente de um investimento, por exemplo, em um pré-fixado ou um tesouro IPCA, um tesouro Selic, você já tem a base que vai render. No caso do multimercado, são vários fatores que irão influenciar, por isso eu considero uma renda variável. Você tem, além dos fundos de ações geridos por empresas, você pode também investir em ETFs, que são fundos de ações, diretamente no home broker. E por falar em home broker, o que é home broker? É você se tornar um operador na Bolsa de Valores, nada mais do que isso. Você se lembra daqueles pregões que tinham aqueles operadores, com aquele telefone dizendo compra, vende, compra, vende, compra, vende? Agora você pode fazer isso. Não existe mais aqueles pregões. Hoje é tudo feito de forma eletrônica. Você tem aí a sua conta numa corretora, você vai ter acesso ao home broker, você pode comprar e vender ações, os fundos chamados ETFs, e também você tem acesso às cotas dos fundos imobiliários. E você pode, inclusive, investir no exterior. Existe um ETF, que é o SP500, que investe nas maiores empresas dos Estados Unidos, e você vai ter uma média do rendimento dessas ações lá dos Estados Unidos. Você tem também o chamado BDR, que também é investir aí já diretamente em uma empresa do exterior. Você pode fazer isso aqui no Brasil usando o home broker da sua operadora. Então vamos lá, níveis de risco, menor risco, títulos do governo, depois você tem os bancos, depois você tem as empresas. Você vai colocar a sua reserva de curto prazo, claro, em títulos do governo, o Selic, você vai colocar a de médio prazo, de 2, 3, 4 anos, aí em banco, CDB, LCI, LCA, já falamos sobre isso, e a de longo prazo você vai colocar então em renda variável. Algumas orientações mais para aqueles que vão investir em ações, investir também em fundos imobiliários. Existe a chamada avaliação técnica, que são aquelas pessoas que olham gráficos, olham a evolução do preço das ações, o preço máximo, o preço mínimo, e faz um estudo pormenorizado até do movimento da ação em um dia. Não vou entrar nesse assunto porque eu não entendo desse assunto. Na minha avaliação, quando eu vou adquirir uma ação, eu não considero avaliação técnica. Por quê? Porque precisa ter muito conhecimento. Ficar olhando o gráfico para saber se o preço está bom, se o preço está ruim, eu não vejo dessa forma. Eu prefiro olhar os fundamentos da empresa que eu vou adquirir a ação, porque se esses fundamentos são sólidos, essa empresa vai crescer, ela vai superar as crises e eu vou ter sempre o meu investimento valorizado, não pelo preço do mercado, mas pelo valor patrimonial da minha ação, pela empresa onde eu sou sócio. Isso é mais importante do que o preço da ação. Já falei sobre isso aqui também. Então, eu não vou aqui dizer descarte a avaliação técnica, descarte os gráficos, apenas tome muito cuidado. Precisa conhecer o assunto. Eu já vi aí algumas pessoas mostrando um monte de gráfico para justificar você investir numa determinada ação, aí no final ela diz assim, olha, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Ora, se não é recomendação de investimento, para que fica falando tanto sobre determinado ativo? Você pode buscar essas informações por você mesmo em bons sites, sérios, não patrocinados. A própria B3 vai lhe dar as informações básicas, ok? Então, cuidado com a avaliação técnica. E você vai agora aplicar aquilo que se diz aí fora, avaliação fundamentalista. Não é que seja uma avaliação radical e por isso é fundamentalista, não tem nada a ver. É porque ele está baseado em fundamentos. Que fundamentos são esses? 2 fundamentos básicos. O que o mercado chama de governança, que é avaliar quem é o controlador da empresa que você se tornou sócio, que você comprou ação, quem são os gestores dessa empresa, quem é o executivo dessa empresa, a política dessa empresa. Você vai conhecer também quanto de ações estão disponíveis no mercado, qual é a política, por exemplo, de pagamento de dividendos, essas informações que têm a ver com a governança da empresa, com a gestão da empresa. E a outra avaliação fundamental e imprescindível
é a estrutura financeira dessa empresa. Seu patrimônio líquido, que é exatamente o que a empresa tem positivamente. Patrimônio líquido, se você nunca ouviu falar nisso, é basicamente o seguinte: tudo que a empresa tem, menos aquilo que ela deve. A diferença é o patrimônio líquido. Aí está incluído caixa da empresa, todos o seu patrimônio, e subtraindo os seus compromissos, as suas obrigações, que é o chamado passivo, né? O que sobra? Isso é o patrimônio líquido da empresa. E o valor patrimonial de uma ação, que é o que ela realmente vale, é esse patrimônio líquido dividido pelo total de ações da empresa, incluindo as ações que estão disponíveis no mercado, a minha e a sua, a dos controladores também. Então você tem um valor patrimonial da ação. Então, quando você compra uma ação, você paga um preço, mas o que esta ação vale é o valor patrimonial dela. Warren Buffett disse certa vez: preço que você paga, valor é o que você leva. Então é bom a gente se lembrar deste conceito fundamental. E quando você vai avaliar governança, você precisa conhecer a classificação desta empresa pela B3, pela Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela dividiu a avaliação, ou melhor, a classificação dessas empresas no chamado a Bolsa Tradicional, o nível 1, o nível 2 e o chamado Novo Mercado. Eu não me lembro todos os detalhes, mas basicamente é isso. Você tem lá o tradicional, depois você tem o nível 1, nível 2, o Novo Mercado. Por que a Bolsa fez isto? Para que os pequenos investidores estejam protegidos ao fazer o seu investimento. Qual é a diferença do Novo Mercado, vamos colocar como top, para o básico, para aquela que não tem nenhuma classificação? A diferença é o risco. O que eu quero dizer com isso? Transparência, a gestão dessa empresa. Vou citar um exemplo simples aqui. Aquelas que estão no top, sua empresa, o Novo Mercado, tem um comitê de auditoria só para ficar avaliando a empresa, cuidando para que os sócios sejam protegidos. As empresas que não estão classificadas como Novo Mercado, que não têm nenhuma classificação, não possuem obrigatoriamente esta comissão de auditoria. Se tem um exemplo, existem vários outros. O que eu recomendo para você que está começando a investir em ações? Invista em ações do Novo Mercado. Não estou recomendando ações e não vou fazer isso. Nunca vou abrir aqui para vocês qual é a minha carteira em ações. Não vou fazer isso. Por quê? Porque você tem que investir segundo as suas conclusões. Agora, ao falar uma recomendação para você no Novo Mercado, para quem está começando, é para que você esteja protegido. Vamos imaginar que os controladores da empresa, que tomam as decisões da empresa que você se tornou sócio, decidam vender a empresa. E aparece alguém querendo comprar a empresa. Eles podem vender pelo preço que eles quiserem. Se você está no Novo Mercado, este comprador, ele tem que oferecer para você a oportunidade de você vender a ação, ok? No momento dessa negociação, porque talvez esse novo controlador não lhe interesse. Talvez você não queira que ele seja o seu sócio. Você tem o direito a vender essa ação por 80% do valor que ele está pagando aos controladores. Existe um nome técnico para isso, é o chamado tag along. Eu não gosto de ficar falando termos técnicos, você pode pesquisar isto lá no site da B3 e você vai encontrar todas as informações. Eu estou apenas dizendo a você, ao você comprar uma ação, você precisa saber de qual empresa você está se tornando sócio. Você precisa conhecer a governança da empresa. E a primeira avaliação que você deve fazer é a avaliação que está lá no site da B3, da Bolsa de Valores. Eles vão dizer em que classificação está essa empresa que você está adquirindo uma ação. E você pode estudar, buscar as informações para que você se sinta seguro para fazer o investimento certo. Quer conhecer mais sobre governança, sobre fundamentos, sobre indicadores de boas ações? Como você vai estudar o assunto para fazer o investimento certo? Continue com a gente. No próximo vídeo eu vou seguir falando sobre esse tema, ok? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você tem algum amigo aí que está começando a investir em ações também, em renda variável, compartilhe esse vídeo. Convide-o para seguir o Saldo Extra e nós vamos crescer juntos com os nossos investimentos. Você é a nossa grande motivação, por isso, muito obrigado
porque você está ao nosso lado. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.